Tá. Ai, deu. Perfeito. Acho que agora vai dar. Pronto. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Sim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a apresentação. Ótimo. Estão enxergando os slides? Vocês estão enxergando os slides? Sim, estamos. Sim. Ótimo, perfeito. Então tá bom. Então, é o seguinte, meu nome é Dayana, eu sou cirurgia geral e cirurgia do trauma e eu sou preceptora na residência... Amor, desce, né? Eu sou preceptora aqui na residência aqui em Joinville. Então, as meninas me convidaram para a gente conversar sobre choque. Eu pensei em focar bem pelo que a gente tinha me comentado. A maior parte são acadêmicos mais no final de formação, provavelmente vocês são uma galera que já estão pensando em fazer cirurgia geral ou tem algum interesse na área. Então, vamos falar mais ou menos de forma resumida sobre o que um cirurgião e informação precisa saber. Então, primeiro, a gente precisa definir para a gente pensar em como lidar com isso. Então, o que é o choque? O choque, ele na verdade, ele é definido como um estado celular ou tecidual de hipóxia. Ou seja, a gente tem a definição de choque a nível celular. E como que acontece essa hipóxia? O que é isso? A gente tem uma redução da perfusão tecidual devido a uma redução da oferta de O2 e um aumento do consumo. E por que a gente tem essa redução da oferta de O2 e um aumento de consumo? Porque a gente tem uma utilização inadequada da energia que a gente está recebendo. E por que isso acontece? Aonde que isso acontece? Para isso, vocês têm que lembrar lá do comecinho da faculdade de vocês. Não sei se vocês se recordam do começo da faculdade de vocês. E que não é para vocês lembrarem da cervejada, dos bichos e da festa. É para vocês recordarem do ciclo de Krebs. A gente acaba gastando muito mais porque a gente não fecha o ciclo de Krebs pela hipóxia celular. Enfim, para quem quer uma definição mais pomposa, tem essa definição no Current que fala que choque é um estado grave de redução de perfusão tecidual, caracterizada por diminuição da oferta celular de oxigênio, bem como a remoção dos metabólicos. Ou seja, o que isso quer dizer? Que choque nada mais é que não pega sangue para dar nutrientes nem oxigênios para a gente e não passa sangue nos tecidos periféricos para retirar os metabólicos. Tá. Então, tem como eu diminuir esse negocinho dessa telinha aqui que aparece? Tem, né? Beleza. Então, assim, ó, a clínica. A gente tem uma clínica de hipotensão. Essa clínica pode ser grave ou não, e se a gente tem clínica ou não. Se a gente não tem clínica, a gente vai pensar, por que o paciente está fazendo hipotensão? Ele está usando droga de alguma forma, ou tem algum tipo de disfunção autonômica. E se ele tem clínica de hipotensão, o que a gente tem que pensar? Se isso é grave ou não. Vocês vão ver que tem bastante fluxograma na aula, porque, em geral, o cirurgião gosta de fluxograma. Então, assim, ó, se é grave, a gente tem que fazer um tratamento empírico. Se não é grave, a gente pode pensar na clínica, no histórico e pensar em certas definições. Se a gente está falando de hipotensão, a gente tem que pensar na definição de hipotensão. E o que é hipotensão? Tem como vocês me responderem isso? Eu pergunto. Tem como eu ver o que vocês estão respondendo ou não tem? Tá, eu não consegui ver ali. Tá. Beleza. Então, assim, ó, o que é hipotensão? Hipotensão nada mais é que a redução da pressão. E o que é a definição de pressão arterial? Conceitos bem simples. Se a gente pensar na definição, fica muito mais fácil a gente pensar em tipos de tratamento, em como que a gente vai fazer. A pressão nada mais é do que a resistência vascular sistêmica vezes o débito cardíaco. Vamos dissecar isso aí. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E o que é o volume sistólico? É o volume diastólico final menos o volume sistólico final. Parece um papo bem clínico e meio, né, como que isso vai chegar no choque lá no final. Mas tem todo o sentido se tu observar que quando a gente tem uma alteração na resistência vascular sistêmica, quando tu tem uma alteração na resistência vascular sistêmica, tu tem um choque distributivo. Quando tu tem uma alteração no valor diastólico final, no que está chegando ali no coração, tu tem um choque hipovolêmico.
E quando tu tem uma redução, uma alteração no volume sistêmico, no volume sistólico final, tu tem um choque cardiogênico. E ao mesmo passo que o choque obstrutivo vai ser quando tu tem um volume sistólico inadequado. Ou seja, se a gente pensar na definição de pressão e dissecar o que é a pressão arterial, a gente consegue identificar aonde que as alterações levam ao choque. Tá. Então vamos mostrar isso de uma forma mais clara, de um outro jeito. A gente vai ter o choque distributivo, o obstrutivo, o hipovolêmico e o cardiogênico. Vou dar alguns exemplos de choque distributivo. Por exemplo, a sepse. Ou anafilaxia. No obstrutivo a gente pode pensar em TEP, pode pensar em pneumotórax hipertensivo. No hipovolêmico a gente pode pensar em choque hemorrágico e não hemorrágico. E no cardiogênico a gente pode pensar em infarto e alguns tipos de arritmia. Tá. E quando que a gente tem que pensar em choque? Ops, deu uma travada. Tá. Existem achados clínicos que todos os choques, todas essas classificações de choques, eles apresentam. E isso é independente da causa dele. E esses achados clínicos têm íntima relação com em que estágio o choque se encontra. Se é um estágio... Vocês conseguem ver o meu mouse ou não? Deixa eu ver se eu falo outra coisa. Um estágio inicial, ou é um estágio progressivo, ou é um estágio irreversível. Vamos dissecar cada um deles. O que é o estágio inicial? Como que a gente identifica que é o choque em estágio inicial? Geralmente, esse paciente, ele não vai ter uma sintomatologia muito importante. Ele não vai ter uma hipotensão fodida, ele vai estar com uma frequência cardíaca assim, meio borderline. Ele não vai estar com aquela cara de paciente morredor. Tu olha, tu tá passando na emergência e fala, putz, esse paciente é morredor. Ele não vai estar com esse shape de paciente morredor. Porque nós temos mecanismos compensatórios. E isso mantém a perfusão dos órgãos. Mantém a perfusão de todos os órgãos? Mais ou menos. Consegue dar uma segurada ali na perfusão dos órgãos, então diminui o impacto sistêmico disso. E aí que está causando, que está querendo levantar da maca, ou aquele que é o coração, a paixão de todo plantonista no meio da madrugada, que está bebaço, que fica, eu tô super bem, vou de alta, deixa eu ir embora, eu quero alta pedido, periquito, papagaio. Esse é o paciente, geralmente, que a gente tem que pensar, dependendo do mecanismo do trauma, acho que você já deve ter tido aula de como os cuidados iniciais de trauma, manejo inicial de trauma, é o paciente que a gente tem que pensar, devido ao mecanismo de trauma dele, que ele tem uma chance real de tá com algum problema que pode desencadear um choque lá mais pra frente. Não só de trauma, né, mas de coisas cirúrgicas em geral. O que é o choque no estágio progressivo? A gente já tem uma hiperfusão de periferia e já começa a ter desequilíbrios metabólicos. É aquele choque que o residente, que o chefe pergunta para o residente, e aí, como que tá o seu fulaninho de tal? E o R1 ou R2 fala, não, fulaninho de tal tá brilho show total, seu João, ó, tá comendo, tá sensacional, acho que dá até para dar alta. Aí o chefe vai passar a visita, o cara tá com aquela pele um pouco mais pegajosa, tá mais taquicárdico, tá um pouco mais frustrado, tá mais taquipneico, isso é uma coisa que a gente geralmente não presta atenção na taquipneia. Taquipneia é uma coisa extremamente importante para a definição de choque, de sinais precoces de choque, que a gente não pensa nisso. A gente só vai pensar em choque quando ele, às vezes, está num quadro que já está irreversível. Tu já tem uma lesão celular e tecidual tão intensa que mesmo que tu faça todas as correções hemodinâmicas, a gente só tem um tipo de desfecho possível, que é o óbito. Então, em que ponto seria o ideal que a gente manejasse todos os tipos de choques nossos? Nesse ponto. Antes do ponto inicial virar um ponto mais progressivo. Antes que o paciente tenha já alterações mais significativas. Tá? E qual que é a clínica que a gente espera para o choque? A gente vai esperar um pouco de taquipneia, hipotensão, sendo ela absoluta, relativa, ortostática. Por exemplo, tem paciente que com 11 por 7, com 10 por 6, ele já faz clínica de hipotensão, porque o normal dele é 17 por 14, entende? Então, ou hipotensão ortostática, taquicardia,
Oligúria, alteração do estado mental, porque já está reduzindo perfusão, a pele está mais fria, acidose metabólica, o lactato, por isso que o preceptor da geral, geralmente os acadêmicos odeiam, ficam perguntando a porra do lactato, porque o lactato é um marcador muito importante pra gente. Então tá, relembrando isso, pensando nesses 4 principais tipos de choque e a sua fisiopatologia, qual que é o choque mais comum? O que vocês acham que é? Tem como eu ver aqui as respostinhas que vocês têm? Deixa eu ver. Vou ver aqui no chat. O que vocês acham que é o choque mais comum? Óbvio, um hipovolêmico ali. Ninguém mais tem ideia nenhuma de qual pode ser. Todo mundo acha que é hipovolêmico. Tá. Então, a resposta correta para isso... meu Deus. A resposta correta para isso, na verdade, depende de que situação que tu tá falando. É um paciente que está chegando com PA, é um paciente de trauma, é um paciente que já está na enfermaria há um tempo. Eu vou... Não passa. Vou falar do choque que o R1 sempre come bola, que é o choque quando o R1 está começando a virar R2, que ele começa a comer bola e a enfermaria começa a pipocar. Vou dar um exemplo para vocês, para às vezes ficar um pouco mais claro. Eu usei esse exemplo, é um exemplo fictício, na verdade, né? A Amy é um paciente feminino, tem 27 anos, ela internou por brida, por oclusão, depois dela já tinha feito LAPA previamente, já tinha levado uma facada na barriga, ela chega às 5h30, bem na hora que os caras estão terminando o plantão e vão passar para os colegas, tá pouco colaborativa, tá poliqueixosa, tá agitada, tem uma dispneia bem discreta, mas tem uma frequência cardíaca normal, uma pressão normal, ela já tinha vindo no pronto atendimento no dia anterior, tinha sem leucocitose importante, e ela tem histórico de ser usuária. O que é o primeiro pensamento do residente, que vai ser vocês daqui a pouquinho? Essa tigrona aí usou uns negocinhos e tá aí, ó, surtando o nosso plantão, porque tá com sinais vitais estáveis e não tem nada. Às vezes dá aquela palpada na barriga bem vagabunda, porque, né, 5h30 da manhã, quem que tá acordado essa hora para palpar barrigas? E daí deixa a paciente cozinhando, não vai dar muita atenção para ela. Quando dá meio-dia, o R2 vai ver essa paciente. A paciente está menos poliqueixosa. Ela está com um discurso um pouco mais confuso, tem um pouco de distensão abdominal, está falando que está com dor abdominal, só que ela ainda está eliminando flatos e ainda está evacuando. Ela já está com um quadro de dispneia e a frequência cardíaca dela ainda está 98, a PA está 110/70 e os leucócitos abaixaram, que é o clássico, na hora que tu vai passar a visita, que o residente vem empolgado falando, olha só, baixou, o paciente tinha leucocitose ontem de 15.000, hoje tem 2.500 de leucócito, maravilhoso, baixou. E isso é um sinal de alarme, a gente tem que prestar atenção nisso. Quando chega às 18h30, que daí o R2 vai passar o caso para o chefe, o que acontece? A paciente já está sonolenta, já tem distensão abdominal, já tem sinal de irritação peritoneal, a diurese nas últimas 6 horas, era mais ligadinho, pediu para sondar, ml, brilho show total, paciente em jejumzão lá desde as 5 da manhã, que ela chegou desde antes, né? Ainda tá normal, ela mantém o mesmo laboratorial e o lactato dela tá com 3,6. Que tipo de choque vocês acham que essa paciente tem? Vou esperar as respostas. Ninguém vai me responder qual é o tipo de choque essa paciente provavelmente tem. Mas, enfim, a maior probabilidade que essa paciente tenha é um choque séptico. O que é o choque séptico? O choque séptico é o mais comum, lembra que eu perguntei qual era o mais comum? Ele é o mais comum em ambiente de internação mais prolongada, de pacientes mais graves. Por exemplo, a UTI. De 1.600 pacientes com choque dentro de uma UTI, esse foi um estudo lá que eles fizeram em São Paulo, 62% desses choques eram choques sépticos. Esse é o choque que mata o teu paciente da tua cirurgia perfeita.
Nossa, tu fez uma ressecção de um tumor de sigmoide lindo, teu chefe estava inspirado, deixa eu fazer a anastomose na mão, olha, tá maravilhoso. E daí, espero que vocês não façam isso, mas operou e largou o paciente para outro cuidar, às vezes as coisas vão acontecendo, ninguém vê aquele paciente direito, e de repente, esse paciente que já tinha uma CIRS, só pelo fato de ter passado por um procedimento cirúrgico, ele tem uma fistuleta, apresentando no foco infeccioso. Isso associado à hipotensão, então, que é um CIRS mais foco infeccioso, é sepse. Associado à hipotensão, a gente vai ter um choque séptico. O manejo do choque séptico. Uma coisa que as pessoas sempre pensam é sobre a via aérea. Falam que via aérea depende do Glasgow, se o paciente tem um Glasgow, só intuba se o paciente tem um Glasgow menor ou igual a 8. Isso, na verdade, isso não é uma verdade absoluta. Não é só pacientes com Glasgow menor que 8 que tu vai intubar, igual ou menor que 8 que tu vai intubar. E não é pacientes que têm um Glasgow, às vezes, menor que 8, que tu intuba. Porque, às vezes, o paciente chega meio groguezão, assim, tá bebaço, você dá umas estimulado, o cara, acorda. Tu não vai saindo. Eu sei que vocês ficam oriçados para fazer procedimento, mas não vão sair metendo tubo em todo mundo por aí. Mas via aérea é uma coisa muito importante no choque séptico também. No caso do choque séptico, o melhor é tu usar etomidato. Eu não sei o que vocês usam aí geralmente em Curitiba, mas aqui os meus guris têm o hábito de usar muito midifento. O paciente tem 50 quilos, midifento. Uma ampola de midro, uma ampola de fento. O paciente tem 150 quilos, midifento. E tem muito medo, às vezes, de usar relaxante muscular. Para intubar é muito bom que vocês usem relaxante muscular, entende? Se o paciente não tiver contraindicações, tipo, trauma medular, hipovolemia, essas coisas, o relaxante muscular, só para lembrar que o propofol, o midazolam, tudo isso baixa a pressão. Então, se vocês puderem usar o etomidato, é melhor. E tem, viu? A gente sempre acha que a gente não tem etomidato nas caixas, mas a maior parte das caixas de carrinho de emergência, essas coisas tem o etomidato, que a gente geralmente não tem mão mesmo de utilizar. Outra coisa super importante no manejo inicial do choque séptico é acesso venoso. Esse paciente tem que ter uma veia. A gente tem que passar a hidratação para ele. E quanto de hidratação? E o que a gente vai passar? A gente vai passar cristalóide, albumina? Isso é uma coisa velha pra caramba, uma eterna discussão se vale a pena passar albumina para paciente que está séptico ou não. Eles fizeram um estudo que eles analisaram praticamente 7.000 pacientes críticos e usaram albumina versus soro fisiológico. Isso no tratamento do choque séptico durante um estudo de 28 dias só. Eles viram que não houve diferença na mortalidade. E a albumina é uma coisa bem cara, assim, então não dá para usar para todo mundo. Outra coisa que a gente pode usar. Começou, tem que hidratar ele. Hidratou, o paciente não está respondendo. O ideal é que tu faça algum tipo de vasopressor. O melhor vasopressor, que mais que vocês vão usar e que mais que vocês vão ver, é a famosa Nora, que nada mais é do que um inotrópico. Ela pode ser utilizada, geralmente a gente tem que utilizar ela numa quantidade que não aumente periférica, então ela diminui a pressão às vezes, ela faz, dependendo da dose que tu usa, ela pode diminuir. E quando que a gente vai transfundir um paciente com choque séptico? Também tem bastante estudo sobre isso, e eles falam que, a não ser que tu tenha uma suspeita de um choque hemorrágico, não houve diferença de mortalidade em 1.000 pacientes que eles estudaram praticamente, de paciente que foi transfundido para manter o HB acima de 9 e paciente que tinha um HB menor que 7, próximo de 7, isso no choque séptico. E qual que é a terapia ideal? Qual que é o nosso objetivo? Porque a gente já sabe classificar o choque séptico, já sabe definir o choque séptico e já sabe quais são os sintomas. Então, e já sabe como tratar. Sabe que tu vai ter que dar soro, vai ter que hidratar, que tu vai ter que começar antibiótico precoce, o mais rápido possível. E vai ter que começar na noradrenalina para manter perfusão periférica e tudo mais.
E quais são nossas metas? A gente tem que manter uma PAM na questão do choque séptico, uma PAM acima de 65. A gente tem que manter uma diurese efetiva. Diurese é uma coisa extremamente significativa para a gente ver o manejo de perfusão periférica mesmo. Tem que lembrar que rim é um lugar que sempre enxuga quando tem qualquer alteração que a gente precisa redistribuir a parte circulatória. Ver a pressão venosa central também, a gente tem que manter a pressão venosa central em mais ou menos entre 8 e 12, e a venosa também central tem que ser acima de 70%. Isso é mais um cuidado assim intensivo, mas é para vocês saberem, para vocês já terem ouvido algumas. E o antibiótico é extremamente importante no choque. Antibiótico, dose de antibiótico causa poucas intercorrências em geral. Então, assim, ó, se tu suspeitou, pode ser, né, tipo, R0, suspeitou que pode existir um choque séptico, começa antibiótico. E pode começar com chumbo mais grosso, porque o paciente ele já não tem mais uma infecção, ele já não tem mais um foquinho infeccioso, ele já não tem uma sepse, que ele tem um pouquinho de cílios e tem um foco infeccioso. Ele já está em choque séptico. Então, começa com chumbo grosso e depois tu diminui, depois tu escalona. Mesmo que o paciente seja dialítico, caco, dose cheia. E de preferência, essa referência aqui que eu coloquei, ela fala para fazer em menos de 6 horas. Mas eu até dei um bisuzinho ali no up-to-date, ele fala que o ideal mesmo é que a gente faça em menos de 1 hora. Pensou em choque séptico, começa antibiótico. Se tu acha que o foco, daí como tu sabe que o paciente tem um possível foco, é imaginar que tipo de bactérias que tem nesse foco. Se tu acha que é mais condizente com aureus, pode começar vão. Se tu pensa em pseudomonas, pode começar vão, com cefalosporina de terceira, ou beta-lactame com beta-lactamase, ou carbapenema. Vamos fazer uma revisãozinha dos antibióticos. Mentira, nem vamos fazer porque, né, cirurgião não sabe mexer com antibiótico adequadamente, por isso que existe essa CIH. Vamos falar sobre um outro choque, eu vou falar bem pouquinho, que é o choque obstrutivo. Então, vamos lembrar de novo, aonde está o choque obstrutivo na fisiopatologia. O choque obstrutivo está na fisiopatologia, na alteração do volume sistólico. É o quanto de sangue saiu do coração. É isso que é o choque obstrutivo. Por que não está saindo esse sangue do coração? E vocês lembram dos exemplos que a gente deu? Esse tipo de raio, eu espero que nunca na vida profissional de vocês tenham solicitado. Porque eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu mostro a canetinha aqui, ó. Na caneta. Vocês conseguem ver aqui minha canetinha aqui, ó? Conseguem ver a canetinha ou não? Sim, tem? Tá, perfeito. Então, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um pneumotórax hipertensivo, entendeu? Então, isso aqui, pneumotórax hipertensivo, a gente faz diagnóstico com clínica. É clinicamente que tu faz o diagnóstico. Tu ausculta o paciente, tu vê a expansibilidade torácica, tu faz uma percussão. É assim que a gente faz diagnóstico de pneumotórax hipertensivo. Uma coisa que é muito importante de lembrar é que pneumotórax aberto por qualquer motivo, o paciente está brilho total, mas aí tu vai fazer o ato, vai fazer a via aérea. O paciente deu uma rebaixada no Glasgow, tu resolve entubar. Tu tem que lembrar que a partir do momento que tu colocou o paciente em ventilação mecânica, existe uma chance daquele pneumotórax, por mais que ele tivesse sido laminar previamente, era um pneumotórax postinha de nada, ele pode evoluir para um pneumotórax hipertensivo. Então, é uma coisa que tu vai ter que drenar. Também tem questão de transporte aéreo e tudo mais. Tá. E qual que é o tratamento do pneumotórax hipertensivo? Tu drena o tórax do paciente. O quadro de choque obstrutivo é o tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco, então, a gente tem a famosa tríade de Beck, que a gente consegue fazer o diagnóstico dessa... A tríade de Beck ele é a tríade de Beck clássica, sabe? A maior parte dos pacientes a gente consegue fazer o diagnóstico de forma mais adequada com o FAST, que é uma coisa que é cada dia mais corriqueiro e é imprescindível para uma sala de emergência que a gente tenha um ultrassom e alguém que saiba usar ultrassom. Você da faculdade já com
tem um hospital lá da FAMERP, de Rio Preto, que os guri da faculdades acadêmicas saem fazendo acesso central por ultrassom, saem fazendo FAST, assim, ó, melhor que muito cirurgião velho por aí. Então, FAST não é mais o futuro. FAST é uma realidade, tu saber se tu é cirurgião, tu saber manejar o ultrassom e fazer o FAST. Porque, assim, ó, vamos pensar na clínica do tamponamento cardíaco. Bafamento de bulhas, por exemplo. Vocês acham, sinceramente, com certeza a emergência de vocês é mais que a daqui. Vocês acham, sinceramente, que tu, na tua experiência, vai conseguir auscultar uma hipofonese de bulhas e fazer um diagnóstico de tamponamento cardíaco? Há uma baixíssima probabilidade, né? Ó, escutei uma hipofonese de bulhas, vamos aqui, ó, fazer uma pericardicentese. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Principalmente com essa legalização da medicina, a gente sempre se apoia bastante em exame complementar. E o tratamento é a pericardicentese, tá bom? Do choque obstrutivo por tamponamento. Agora vamos falar que é o choque que também, quando me fizeram essa pergunta sacana, qual que é o choque mais comum, eu também respondi empolgadaça, hipovolêmico, que é o choque mais comum que a gente tem em paciente de trauma, no caso, né? Então, quando que o paciente ele vai apresentar sinais graves de choque? Quando o paciente perdeu aproximadamente 40% de todo o volume do sangue, a gente já tem redução do débito cardíaco, aumento da resistência vascular, já tem hipotensão grave, e essa hipotensão vai levar a uma redução na perfusão cerebral, o paciente às vezes fica confuso, geralmente o paciente bate carro, bate moto, às vezes está etilizado, está drogado, então isso fica bem difícil de avaliar, mas tem que lembrar que confusão, agitação, nem sempre é abuso de substância. Uma coisa não anula a outra. O principal, a gente erra muito no plantão, cansado, de madrugada, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, que é colocar tudo os boi no mesmo buraco, botar todas as coisas no mesmo saco. Que é achar que todos os pacientes que estão loucão, eles estão confusos e agitados porque eles usaram alguma coisa. Tem que lembrar que baixa perfusão cerebral faz confusão, tem que lembrar de intoxicação por CO2, tem que lembrar que esse tipo de paciente, no choque hipovolêmico, ele vai fazer oligúria, e isso vai alterar a adrenalina e cortisol, isso vai causar palidez cutânea, taquicardia, extremidades frias, ele vai ter hipotensão, ele vai ter taquicardia, ele vai ter oligúria, e ele vai ter agitação, e não só porque ele usou todas as drogas que existiam no mundo, mas porque ele tem uma hipoperfusão cerebral. Tem que lembrar da perfusão cerebral. Vocês lembram qual que é a definição de perfusão cerebral? Perfusão cerebral é a pressão menos a pressão lá, a resistência cerebral. Então, tu tem que ter uma PAM adequada para tu ter um fluxo sanguíneo no cérebro. Senão os caras não conseguem pensar. E daí isso faz confusão. O choque hipovolêmico, apesar de eu levo um pouquinho tendenciada a isso, puxar a sardinha aqui para o meu lado, da parte de trauma, mas o choque hipovolêmico, ele não é causado apenas pelo trauma, isso é uma coisa que a gente esquece muito, porque a gente tem o choque hipovolêmico, o hemorrágico e o não hemorrágico. E dentro dos hemorrágicos, a gente tem o choque que é traumático e o choque que não é traumático. Vocês sabem me dar um exemplo de choque não hemorrágico hipovolêmico? Não? Ninguém quer dar um parecer? Tá. Exemplos de choque não hemorrágico, por exemplo, e hipovolêmico é desidratação. Isso, vômito, diarreia, isso, excelente, muito bom. Exatamente isso. Isso é uma coisa que o pediatra, tipo, a mãe traz a criancinha meio chocrorô, o pediatra já, essa criança pode evoluir com choque sem pensar apenas em sangue. Então tem que lembrar disso, até em questão de prova, assim, que às vezes é uma pegadinha, assim, sabe? E dentro dos choques hemorrágicos, a gente tem o traumático e não traumático. Desculpa. O não traumático, o que a gente pensa principalmente? Em abdômen ginecológico, né? Muito gravidez ectópica, ou também não pode esquecer que às vezes não é um caso cirúrgico, mas hematêmese em grande, hemorragia digestiva alta, também pode fazer um choque hemorrágico, hipovolêmico, não traumático, né? Que são as
pancreatite também pode fazer, muito bom, pancreatite necromálgica pode fazer também. Ele faz, a pancreatite às vezes faz um pouco mais de choque, mais séptico do que hipovolêmico, mas ele causa, assim, tem um fatorzinho adjunto ali. Tá, e o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no estado hemodinâmico com observação clínica. Se vocês verem esses 3 conceitos ali, nível de consciência, perfusão da pele e pulso, tu chegou pro paciente, vou puxar lá de novo a sardinha pra mim aqui, ó. Tu chegou no paciente, porque se o cara tá tipo, montado na giraia, tu já sabe que talvez não esteja tendo perfusão cerebral, isso associado com uma perfusão da pele, tu pega, o cara pode ser até mais quentinho de forma central, mas tu pega na mão do cara, parece que vai cair de tão gelado, aquele pulsinho bostinha, filiforme, isso aí tudo a gente tem que pensar como observação clínica de um diagnóstico de hipotensão de forma clínica e rápida, sabe? Sem muito fururu. E quando tu pensa num choque hemorrágico traumático, quais são os principais locais de trauma que a gente tem? Que pode ter sangramento. O tórax, abdômen, reto peritônio, pelve, ossos longos e não pode esquecer o chão. Isso é uma coisa que os meninos sempre comem bola. Faz umas 2 semanas a gente pegou um paciente que veio trazido uma cidadezinha aí do interior, que chegou pra gente chocado porque ele tinha um scalp. Tinha feito um corte, não sei se estava na cavalo, a moto, o que foi, pegou um fio e desluvou a cabeça. Couro cabeludo é uma coisa que sangra e sangra muito. Então tem que lembrar, apesar de parecer bem vagabundinho, bem porcariazinha, tem que lembrar que isso sim é uma causa de choque hemorrágico também. E isso é muito importante. A hemorragia é a causa predominante de morte com doenças evitáveis. Vocês já pensaram isso? Todos os colegas vão fazer onco, vão fazer, sei lá, várias coisas para salvar a vida por aí, eles vão salvar uma grande quantidade, mas tem um monte de paciente, a principal causa evitável é a hemorragia de morte. Isso é muito sério, entendeu? Por isso é muito importante que isso seja uma coisa de conhecimento médico geral, que vocês saibam, porque nessa fase, alguns já estão meio bem direcionados para a especialidade, mas uma coisa bem importante de pensar é que vocês, né, vão se formar médico, então vocês têm que saber, por mais que tu seja oftalmo, cara, tu tem que saber manejar uma coisa, o básico, assim, o básico da emergência, e a hemorragia é uma delas. Para fazer o diagnóstico de choque hemorrágico no trauma, por exemplo, um choque hemorrágico hipovolêmico traumático, a gente usa o FAST. O que o FAST vê? O FAST não vê sangue na barriga, o FAST não vê secreção entérica na barriga, o FAST não vê baço estourado, que os residentes geralmente gostam de passar o caso assim, ai doutora, eu vi que tem uma lesão de baço ali ó, no FAST. O FAST não vê isso, essa não é a definição do FAST. O que é a definição do FAST? Ela vê fluido patológico, seja intratorácico, seja intraperitoneal, seja em pericárdio. O que ele vai ver? Ele vai ver uma coleção hipoicóica ou anecoica, né? Falando na nossa linguagem, um treco mais preto ou cinza. E pela TLS, o ideal seria que a gente utilizasse isso aí até no C, sabe? Para a gente pensar em C, pensar em circulação, pensar em hemorragia, vamos fazer o diagnóstico de hemorragia. Comparando o FAST com outros, vou falar bem rapidinho só sobre o FAST. Comparando o FAST e outros métodos, o FAST é um método extremamente fácil de utilizar, é portátil, é não invasivo, não expõe o paciente à radiação. Ele pode ser repetido quantas vezes quiser, aquele paciente que vai dar aquela cozinhada, porque bateu a cabeça, estava brisadaço, tu vai deixar ele em observação em 6 horas, você pode fazer um FAST na chegada e tu pode fazer um FAST antes de liberar ele. Às vezes tem uma bostinha de um líquidozinho ali, tu passa o ultrassom de novo, vê se não aumentou. Por exemplo, o paciente tem um TCE e quando tu fez o FAST inicialmente na barriga não tinha nada. E o paciente está entubado, tu não consegue, né, avaliar adequadamente e de repente o cara choca. Ou o cara tem uma lesão na coluna. Será que esse choque é medular? Será que esse choque pode ser hipovolêmico? O FAST pode ser repetido independente do paciente estar estável ou não. E comparando, por exemplo, ao lavado peritoneal, não sei se vocês vão chegar a ver isso, mas a gente faz às vezes aqui lavado peritoneal, e é uma coisa que eu acho
tem que saber fazer, assim, mesmo que o cara vai trabalhar só em porta e tal, o lavado peritoneal tem uma porcentagem de complicação. E o lavado peritoneal, não sei se você sabe como que é o lavado peritoneal, tem essa imagem aqui em cima, tá mostrando. Faz um furinho, assim, um cortezinho, bostinha, como se fosse entrar para vídeo, assim. Infraumbilical, dá uma dissecada ali, pinça a aponeurose, abre a aponeurose, bota uma sondinha, tira. Vê se tem sangue. Ou não tem sangue, não tem fezes, não tem nada. Bota a sondinha de novo, injeta líquido, e aspira de novo, tira. Vê se vai sair sangue, vai sair secreção com conteúdo com aspecto, né, fecalóide ou entérico, e dá para mandar esse líquido para análise também. Que o lavado peritoneal é uma coisa bem bacana, assim, que dá para fazer também. Mas qual que é o problema do lavado? O paciente chegou chocadaço para ti, tu quer saber se a porra do choque a causa é do abdômen. O paciente não tem condição de levar para tomografia agora. Tu começou o manejo ali. Se tu fizer o lavado, tu vai injetar, só para pensar, tu vai injetar o quê? Ar e líquido. E se tu vai fazer uma tomo, pensando que o paciente está com trauma, o que tu vai procurar? Ar e líquido. É óbvio que a tomo é muito mais sensível para várias outras lesões que o FAST não pega, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas qual que é a contraindicação? Assim, toda vez que eu pergunto isso para os meninos, isso também é uma pegadinha de prova e pegadinha de staff na hora de passar visita. Qual é a contraindicação de fazer FAST? Que não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. Qual que é a contraindicação de fazer o FAST? Tu só não vai fazer o FAST, cara, se o paciente tiver tipo esse, que ele tem sinais claros que ele vai ter que ir para cirurgia por causa abdominal, entendeu? Tá claro ali que esse cara vai ter que subir centro cirúrgico. Senão, não tem por que não fazer o FAST. Porque o pessoal pensa que o FAST é um exame tipo de descarte. Ele não é, ele é um exame de triagem. Ele não substitui exames mais sensíveis. Quando tu tem um trauma e esse trauma tá instável e o FAST tá positivo, tu leva o paciente para o centro cirúrgico, só pede sala. Quando o FAST dá negativo e o paciente ainda está instável, tu tem que pensar ou em arteriografia, ou às vezes faz lavado peritoneal para ver se tem algum achado a mais, ou pensar em outras causas de choque para esse cara, entendeu? Porque, né, paciente, isso é uma coisa também, pelo amor de Deus, né, vocês vão formar numa das melhores faculdades do Brasil. Não vai me levar paciente instável, morredor para tomo. Eu sei que é o maior sonho de todo mundo, sair em cima da maca, massageando, estilo Yara, assim, emoção, periquito papagaio, mas não, é muito feio levar paciente antes de estabilizar ele para tomografia. Então, estabilize seus pacientinhos antes para tomografia. Não precisa deixar 12/8 a pressão, mas deixa ele não periparada na tomo, porque ele vai morrer na tomo e é feio. Vira uma lenda também no hospital. Então, as limitações do FAST é que tu não é um teste definitivo, ele é muito operador dependente e ele tem uma sensibilidade para hemorragia mais ou menos de 63% a 100%. Isso depende muito de como que é o teu aparelho, com qual frequência tu faz esse tipo de exame. Sendo uma média de 42%, ele vai de 63% a 100% nos estudos, mas esse 42% ali é lá do base. Porque daí tinham os acadêmicos, tinham os cirurgiões e tudo mais, eles tinham uma sensibilidade de 42% mais ou menos. E um ponto bem importante do FAST é que ele não vê lesão diafragmática, ele não vê lesão pancreática e ele não vê lesão em mesentério e nem tipo de lesão que não produz líquido suficiente para ser visto. Que tipo de lesão, que tipo de quantidade de líquido que tem que tu consegue ver? Acima de 200 ml, quem tem já uma experiência importante com isso, acima de 200 ml consegue ver. Um ponto importante só, né, puxar uma abinha aqui, lesão diafragmática também, o padrão ouro não é tomografia. Eu vou deixar essa questão em aberto aí, que daí na hora da gente discutir no final, a gente conversa sobre qual é o padrão ouro para avaliar e investigar lesão diafragmática. O pessoal acha que não é muito comum, mas tem uma certa frequência. E também tem a dificuldade do shape do paciente. Qual que é a lata do paciente que tu está examinando? Às vezes o paciente é mais obeso, às vezes o paciente tem um monte de enfisema subcutâneo, tem um tórax fudido ali, tu tem dificuldade para ver. Então, ele divide o abdômen em 2 andares, o supramesacólico e o inframesacólico. Aqui estão os pontinhos que a gente geralmente faz, os 4 pontos que a gente faz com o FAST, e não o IFAST. O IFAST a gente avalia mais ali a região torácica.
E para a gente pensar no mecanismo de onde que a gente vai avaliar para passar o FAST, tem que pensar em como circula o líquido dentro da barriga. O líquido dentro da barriga, ele tem uma forma de circular que está mostrando aqui nessa figurinha. Ou seja, tanto independente de onde que tiver, vamos supor que a gente tem uma lesão no baço, tu tem ali o ligamento frenocólico, ou seja, na pelve, uma lesão no fígado, qualquer outro lugar, um dos primeiros lugares que fazem líquido é o espaço de Morrison. Vocês sabem o que é o espaço de Morrison? Ali fica entre o fígado e o rim. Então, por isso que geralmente, claro, se o paciente não tiver um mecanismo para pensar em tamponamento cardíaco, tu já começa lá no polo do pericárdio. Mas aqui para os meus guris, eu sempre ensino que primeiro eles botam o probe no espaço de Morrison, para ver se não tem líquido ali, que é um dos primeiros ou segundo locais que vão ter líquido ali, porque o paciente vai estar deitado, pensando na circulação celômica e tudo mais. Tá. Daí a gente pode classificar o tipo de choque de 1 a 4, dependendo de quanto que teve de volume de perda, como que está a pressão do paciente, e com essa classificação, mais ou menos, a gente consegue pensar em tipo de tratamento. Se a gente vai tratar só com soro, se a gente vai ter que começar sangue. Tá cada vez mais comum a gente começar sangue de forma precoce. Isso é uma coisa que vocês vão ver que já teve muita discussão sobre isso, eles já fizeram sangue, já discutiram sobre fazer sangue total, já discutiram de fazer 10 litros de soro, já teve época que era 2 14 em cada braço, agora é 1, não precisa ser 14, pode ser até 16. E o pessoal fala cada vez mais de tu não encharcar o paciente com soro. Veja, isso não é deixar o paciente parar, porque já dei 1,5 litro, 2 litros, não vou dar mais soro não, porque eu estou esperando o sangue. Não é isso. É tu não fazer 10 litros de cloreto de sódio, de soro fisiológico mesmo, num paciente antes de pensar que esse paciente é candidato para sangue. Até porque, né, às vezes, depende muito de como que é a conexão do banco de sangue, do hospital, como que é organizada a sala de emergência. Tem alguns lugares que, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, o corpo já tá frio, aí que eles vêm trazer um O negativo, entende? Então, lugar referência de trauma tem que ter certas coisas. Por exemplo, protocolo de transfusão maciça tem que ter. E tem que ter um banco de sangue bem conectado, que tu liga e traz O negativo, depois faz os periquitos papagaio das testagens tudo. Tá. Mas pensando em choque hemorrágico traumático, como que a gente faz o tratamento? Lembrar que trauma, é bom fazer 4 ampolas de Transamin nas primeiras 3 horas. Depois de 3 horas, tem um estudo que eu vi até hoje, que o Transamin ele vira procoagulante. Então, o teu paciente tem mais chance de fazer TEP, fazer TVP, fazer tromboses em geral. A gente perdeu um paciente no começo desse. Moleque, tacaram Transamin como se não houvesse amanhã. Tipo, aquele esse maldito copia e cola aí das prescrições, o paciente com uns 4 dias de Transamin, fez um TEP maciço e morreu. Enfim, catéter central. A gente começa pegando veia por acesso central, tipo, o paciente tá chocado. Não faz acesso central em paciente chocado de cara. Mas eu tenho que começar na hora, o paciente tá chocado, periquito papagaio. Tudo bem, começa na hora no periférico, dá uma expandida a volume, depois ou faz uma flebo, porque flevo de safena 5 dias do R1 já consegue fazer, entendeu? Faz uma flebo e passa por ali, entendeu? Mas não fiquem cutucando central, porque eu já vi um trauma abdominal, a gente tem que abrir o tórax. Foi a guri da anestésio que pegou, o paciente mais chocadão, o paciente subiu, ele falou assim, tá ruim de acesso, eu vou pegar aqui no pescoço. Foi lá, periquito papagaio, pegou central, se achando o rei da cocada negra, e tava passando sangue por ali, droga por ali, o paciente instável. E a gente falou pro cara, velho, tem certeza que esse acesso tá no lugar? Porque tá muito estranho aqui, porque a gente tinha drenado o tórax. Tá muito estranho, tá vindo constantemente líquido aqui pelo dreno de tórax, não era mais pra tá vindo. Já lenhou o peito do cara e tava lá, engolindo o acesso central, perfurando ali o vaso. Enfim. E daí a parte mais importante, de soro.
Como que a gente faz o manejo? A gente coloca mais ou menos uns 2 litros de soro de inicial. Se o paciente ficou numa estabilidade hemodinâmica, não fica tacando soro nele um monte. A gente vai falar sobre hipotensão permissiva aqui. E por que a gente prefere o ringer ao soro fisiológico? Pode ver que geralmente cirurgião de trauma é super chato nisso. Fala assim, traz um ringer aquecido. Traz um ringer aquecido. Porque quando tu passa muito soro fisiológico, tu pode fazer uma acidose hiperclorêmica. Tem que lembrar que soro aumenta sim a coagulopatia. E que tu não precisa manter o paciente com 12/8, entendeu? Uma PAM, a gente deixa vocês aqui com uma PAM de 60, que ó, brilho, show total, o paciente fica estável, maravilhoso. Tu pode fazer hipotensão permissiva nos teus choques hemorrágicos. Tem um caso que tu não pode fazer, que é o TCE, porque tu tem que manter, quando o paciente tem um TCE grave, tu não deve fazer hipotensão permissiva, porque tu tem que manter uma perfusão cerebral. Por que a gente mantém essa hipotensão permissiva? Vocês já pararam para pensar nisso? Tá, mas o cara tá chocado. Não é bom a gente restaurar a pressão dele no normal? Porque o corpo tem um mecanismo sábio de coordenação. Quando o paciente está perdendo muito sangue, ele mantém a pressão um pouco mais baixa para colabar os vasos. Por isso também é uma outra pergunta que às vezes a gente faz na hora da visita ali para os guri, que é o que mata mais? Uma lesão total de uma artéria calibrosa, uma lesão total de uma veia calibrosa, uma lesão parcial de uma artéria, uma lesão parcial de uma veia. Tá, o parcial vai ser lógico que vai ser, né, da artéria, mas assim, uma lesão parcial venosa, ela sangra mais um vaso do mesmo calibre, uma artéria e uma veia. Se tu tiver uma lesão total da artéria, tá o buraco aqui da artéria, e tiver uma lesão parcial da veia, a veia vai sangrar muito mais. Por isso que dá ponto na aorta, parece ponto na aorta, mas é muito, assim, ó, infinita vezes mais simples do que dar ponto na cava. Então, assim, se o paciente não tem um TCE fudido, ela não substituta para o controle definitivo da hemorragia. Isso é muito importante. Não adianta, meu querido, passar 13 concentrados de esse estudo que eles viram aproximadamente 600 pacientes que eles tinham ferida torácica perfurante. Quando teve redução no volume infundido até o início do manejo cirúrgico, teve um aumento da sobrevida. Eles deixaram, fizeram 2 litrão abertão e o acadêmico ali empurrando ali o soro. Eles compararam os dois e eles viram que os pacientes que recebiam menos volume desnecessário, por assim dizer, até o manejo cirúrgico efetivo, eles tinham uma sobrevida muito melhor, porque não encharcava o pulmão, entre outras coisas que a gente vai falar mais pra frente sobre a tríade da morte. Tem um erro, esse trabalho até nem coloquei ele aqui embaixo, porque todos os pacientes analisados, eles eram jovens e o tempo até o manejo cirúrgico não foi maior que 2 horas. Até 2 horas todo mundo estava na cirurgia. E quando a gente tem transfusão, isso também é uma coisa que tem que se atualizar constantemente. Por quê? Todo ano isso aí muda, assim, sabe? Quando eu entrei na faculdade era uma coisa, quando eu entrei na residência era outra, agora que você já fez outra totalmente diferente. O que tá... E esse rolê de transfusão aí é o creme de la creme do trauma, é tipo a menina dos olhos da galera do trauma, de transfusão maciça, protocolo de transfusão e tudo mais. Agora se prega que a gente faça uma transfusão mais... não só chá de isolado, não só concentrados de hemácia isolados, que a gente faça a transfusão também de plaquetas e que a gente faça a transfusão também de plasma. Se tiver o Rotem no centro cirúrgico, aqui no Zeca tem o Rotem, que é um aparelho caro pra caralho, que geralmente lugar que tem transplante hepático tem, que faz aqueles elastogramas, uns paranauê aí, tu pode fazer a transfusão dirigida, que é 1000 vezes melhor.
mas não tem o Rotem, por exemplo, a gente tem o aparelho, mas não tem as fitinhas, que custa uma miséria. O aparelho é super caro, mas a gente não tem as fitinhas lá de reação. Se tu não tem o Rotem, tu vai fazendo a reposição de uma maneira meio empírica. Porque uma coisa que vocês têm que lembrar é que quando tu tá operando lá teu paciente, brilho show total, aí a anestésio foi lá e coletou o sangue, esse sangue, ele vai ter que ir até o laboratório, vai ter que ser testado, alguém vai ter que trazer o resultado para o anestésio, e daí o anestésio vai falar, olha, ele tá com discrasia sanguínea. Só que isso é função do cirurgião também, isso, provavelmente vocês vão ter essa aula, mas para frente um outro tema que é tipo de damage control e tudo mais, que é a função do cirurgião perceber quando o negócio tá andando carreira baixa, ele tá entrando na tríade. E quando tu tem muito mais reposição de salina, como eu já falei, né? Se tu tem uma pior evolução, que o volume de transfusão é conforme é a resposta do paciente, tu vai palpando, e tu tem que controlar hipotermia durante a transfusão. O paciente faz muita hipotermia durante a transfusão, faz muita hipotermia durante o tratamento cirúrgico. Na verdade, ele já começa fazendo hipotermia quando ele entra no hospital. Porque geralmente esses caras estão tudo, né? Que eu moro em Joinville, né, gente? Joinville isso tem que chove. Os caras das motos sempre estão tudo molhado, geralmente estão meio etilizados, e o cara fica lá com o ar torando no 17, na salinha tudo molhado com um pedacinho ali de alumínio. Então, cuidar da hipotermia é muito importante. Tanto que o certo seria que toda a sala de atendimento de paciente politraumatizado tivesse uma temperatura mais elevada. E paciente politraumatizado, chocado, tem que ser operado com ar desligado. É uma bosta, vai suar pra caralho, vai ficar com aquela sensação que parece que as bochechas estão sendo radioativas embaixo da máscara, mas é o melhor para o paciente, porque a gente pensa, ai, que bobeira, anestésico quer botar no anta, quer desligar o ar. Só que a gente tem que lembrar que a hipotermia associada à coagulopatia e a acidose metabólica, que a gente já viu lá atrás, que temos acidose metabólica no choque, porque a gente não tem perfusão tecidual, isso aí é a tríade da morte, entendeu? Então, isso que a gente quer evitar em pacientes de trauma, em pacientes com choque traumático hipovolêmico. Então, tem esse estudo aqui do Iraque, que eles viram plasma versus salina, mas que, enfim, diz exatamente isso que eu disse para vocês agora, que isso é uma forma que dá para fazer transfusão. Outra coisa importante é o manejo inicial. Aqui no São José, eu trabalho em 3 hospitais aqui. O que é público é o São José, que é a nossa referência de trauma aqui também da região toda do estado e pega as praias ali e tudo mais. No São José, a equipe é muito bem treinada, a equipe da enfermagem é excelente. Então, assim, chega paciente fudidão, protocolado, de águia, eles entrou no CEDUG, que é a nossa sala de emergência aqui, todo mundo já sabe o que fazer. Uma pessoa já vai colocando o manguito de pressão, outra pessoa vai trocando da maca, o outro vai cortando as roupas molhadas. E a enfermeira, na hora que ela vai pegar a veia, ela já pega a veia, já coleta sangue. Tipo, os meninos, eles aprendem isso de tanto que, tipo, que às vezes até a enfermagem fala pra mim, olha, tem que pedir um laboratorial. Tem alguns laboratoriais que são de extrema importância para ser coletado, né, no paciente de trauma com choque hipovolêmico. E alguns exames a gente vai discorrer sobre aqui. Por exemplo, o lactato. O lactato, cirurgião em geral gosta de lactato. O lactato ele é um sinal de um metabolismo anaeróbico. Se está tendo metabolismo anaeróbico, algo está errado e deve ser investigado. Paciente com tripa podre, eu nunca vi, nos meus últimos 5 anos, eu não vi uma barriga que eu abri que não tivesse, às vezes, hemograma tá normal, às vezes PCR tá tocadinha, se o lactato tá alto, tem coisa nessa barriga. Então, o lactato é tu tem que pensar no lactato. Tanto que eles falam que quando o lactato tá acima de 4, isso tem um aumento da mortalidade. E ele é um fator, isso é muito importante, essa informação aqui é do UpToDate. O lactato em si é um fator isolado de mortalidade. O valor que tu entra com o paciente, por isso que também vocês não podem ficar batendo polenta para operar, tem punhetação cirúrgica, movimentos efetivos, porque quanto mais tempo tu fica operando esse paciente, mais esse paciente vai produzir lactato. E quanto maior o lactato dele no término da cirurgia, pior é o desfecho dele. Isso é um fator isolado e não é de morbidade, é de mortalidade. Então, assim,
Chegou, por exemplo, um trauma fudidão ali, cabeça de pâncreas, não importa, meu bem, se tu já fez 150 DPT, tu não vai meter uma hipo num cara de trauma fudido, chocado, porque esse cara, a cirurgia vai ficar linda, todas as anastomoses vão ficar perfeitas, com certeza, mas esse cara vai pra UTI, vai morrer pra UTI, depois você vai falar, ai, meu trabalho foi maravilhoso, mas, ó, esses intensivistas que não sabem lidar com os pacientes, porque não adianta, vocês lembram lá do começo, das 3 etapas do choque, chega um ponto que não tem o que tu fazer. Esse choque não vai voltar. Os efeitos metabólicos e sistêmicos, eu tentei não pôr muito, TNF-alfa, essas periquitaiagem aí, porque isso é chato pra caralho, senão vocês não iam prestar atenção. E eu não tô vendo como vocês estão, né? Vocês estão prestando atenção ou não. Daí a aula fica muito chata. Mas tem um monte de cascata metabólica que acontece quando o paciente está chocado. Então isso é bem importante. Função renal e hepática, tu tem que também fazer um acompanhamento depois do manejo do teu paciente. Enzima cardíaca tu tem que pensar, porque não é só paciente saudável que se acidenta, tem paciente que é cardiopata prévia, às vezes tem aquelas coronária tudo fodida, tudo entupida, e daí o cara faz uma hipovolemia e às vezes está entubado por qualquer motivo e sobe troponina e às vezes o cara pode estar infartando e tu come bola nisso. Pensar no hemograma. Hemograma é importante. Geralmente, para os meus guris, eu faço eles pedirem HbA1c e plaqueta, porque o leucócito, principalmente para trauma, não é tão importante no começo. Lógico, para choque séptico, para outros choques, isso talvez tenha bastante relevância. Mas para o trauma, é importante HbA1c, plaqueta, coágulo, lactato, gaso e fibrinogênio. Então, o hemograma, tu tem que pensar que o teu paciente, ele está tendo respostas sistêmicas para controle da hemorragia. Então, ele às vezes faz uma hemoconcentração. Você pode ter um aumento do HbA1c no começo. O HbA1c não é um critério bom para tu ver perfusão mesmo celular. Perfusão celular a gente geralmente vê externamente diurese, entre outras coisas. Mas HbA1c não é uma coisa boa, não é porque o cara tá com HB de 14 que não tá cheio de sangue na barriga, entendeu? Até porque tem que pensar, aquela história. Tem que coletar o sangue tem que chegar no laboratório, tem que ser testado, tem que voltar. Então, o resultado desse teu exame, ele não é fidedigno com o que o teu paciente tem nesse momento, porque as coisas podem ter mudado. E lembrar do coagulograma, dedímero e gasometria. Lembrar novamente sobre a tríade da morte. Parece uma coisa imbecil, mas isso é extremamente importante e a gente acaba esquecendo disso. E quais são os nossos objetivos, né? Uma PAM de aproximadamente 65, tu não precisa deixar o paciente com uma frequência lá embaixo, começar a atacar soro e tudo mais, pode deixar entre 60 e 100. Geralmente a gente deixa aqui até uns 110, ok. Tem que manter uma saturação acima de 94, tu tem que manter diurese boa. Lembrar que diurese é um marcador muito bom para a gente de perfusão tecidual, que a gente acaba às vezes esquecendo. Pode testar PVC também e acompanhar lactato e bicarbonato. Na verdade, eu acho que tem que ser lactato e gaso. Pelo menos a cada 4 horas, o palitrama grave deve ser revisto como se fosse paciente de UTI, ficar sendo revisto várias vezes. Tá, e esse exemplo que eu vou falar agora, esse exemplo é um exemplo real. É um paciente masculino de, na verdade, acho que é uns 45 anos, 25, não sei. Ele veio trazido por um colega. Eu recebi esse paciente sábado agora, porque eu estava de plantão ali no São José. Ele veio trazido de Barra Velha, ele era um vítima moto versus anteparo. O paciente estava bebaço, assim, ó. Se chegava perto dele, você já sentia o cheiro. E segundo o colega, esse colega ligou para o SAMU para pedir para transferir. O SAMU deu aquela cagada, né, de sempre, falou, tá tendo muita transferência, muita coisa, vai demorar 2 horas para chegar. Ele falou, não, esse paciente está ficando instável, vou levar. Aí o cara fez esse negócio dos 2.000 de volume que às vezes fica, entendeu? O cara fez 2.000 de volume, mais nada, 2.000 de volume, não sondou o paciente, trouxe o paciente com uma nora periférica, ok, dá para deixar a nora periférica por um tempo, pode às vezes ter intercorrências. Eu tive um paciente que teve uma necrose do dedinho, porque eles fizeram nora periférica nele, necrosou a ponta assim, da falange distal, mas né, melhor que ter morrido, então tudo bem. E tava com uma norazinha no periférico, tinha feito 2.000 de volume, trouxe com uma norinha ali no periférico, na bomba, paciente chegou mal. E isso é um ponto também bem importante que eu tinha comentado lá atrás sobre via aérea,
que não fiquem pensando só que tu vai entubar. Ah, não, o paciente está com Glasgow 14, eu não vou entubar esse paciente. O paciente chocado, ele merece uma via aérea definitiva, merece uma vida aérea definitiva. Se o paciente está chocado, ele vai precisar manejar. Vai precisar manejar a ventilação, porque vai precisar tirar esse CO2, vai precisar lavar o CO2, igual o pessoal fala. Vai precisar de ventilação assistida. Não dá para deixar esse cara ali, ó, gaspeando, o cara chocado, gaspeando. Esse cara chegou fudido, pele fria, pegajosa, extremamente confuso, sudoreico. E o colega, quando ele estava entrando na cidade, a bomba da Nora desligou e daí ele achou sensato, acabou a bateria, ele achou sensato deixar o paciente sem Nora nesse período ali. E só os 2.000 de volume. E trouxe sem nenhum oxímetro de pulso, um paciente grave. Lá ele já tinha visto que o paciente estava taquicárdico, que é uma viagem. Ele tinha uma fratura de fêmur esquerdo, ele tinha uma fratura de antebraço e a perna dele estava dilacerada, a perna dele estava extremamente dilacerada. A gente não conseguiu vibração quando ele chegou confusaço, mas chegou contactuante, chegou falando. Então ele tinha nitidamente um choque hipovolêmico, mas ele ainda conseguia falar, mas extremamente confuso e agitado, péssimo, assim. A gente perguntou até se ele tinha alguma comorbidade, falou que era só hipertenso, não lembrava os remédios que tomava e apresentou um episódio de vômito e parou. A gente não tinha conseguido aferir a pressão dele ainda. Ele tinha um acessinho, olha, vagabundo, sei lá se eram 20 na fossa. Era uma bostinha de um acesso. Essa foto, no caso, não é desse paciente, mas eu vou mostrar o vídeo do paciente. E a gente fez uma flebo nele, enquanto a colega manejava ali a parte de intubação, intubou, fez uma flebo nele, começou a dar ali. Na hora que o paciente entrou na sala da emergência, eu já mandei o residente, falei, liga pro banco de sangue para trazer. E daí eu fui conversar com a colega para trazer O negativo. E aqui funciona rapidinho, assim, a gente consegue no Sedug sangue rápido, assim, O negativo. Daí eu fui perguntar para ele quanto ele tinha feito de volume. O cara não tinha feito transamento, extremamente mal manejado. Mas enfim, esse paciente parou, a gente fez uma flebo e começou a fazer massagem cardíaca. Notem o mecanismo de trauma dele. O mecanismo de trauma dele foi um trauma contuso. E ele tinha um choque hemorrágico. A perna dele estava destruída, o braço destruído e tudo mais. O colega tinha falado que lá ele não tinha dor abdominal, mas também vocês têm que lembrar, né, que sangue demora um tempo para dar sinal de irritação peritoneal. Peraí que eu vou pôr os vídeos. Deixa eu ver se eu consigo pôr esses vídeos aqui. Ó. Calma aí. Como que eu compartilho aqui, G, o vídeo? É só você abrir o vídeo no computador também e mudar a tela. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui grande. Não sei se eu expliquei muito bem. Não. Tu tem o vídeo aí? Tenho. Você quer que eu abra? Ah, então pode abrir, por favor. O primeiro ou o segundo? O primeiro. Tá. Daí esse paciente parou e a gente começou a massagear. Era um paciente, né, bom, assim, um shape bom. E era um trauma contuso. O que a gente fez? Eu tava fazendo massagem fazia uns 10 minutos, eu falei pra colega, né, vamos abrir o tórax e clampear a aorta torácica e fazer massagem cardíaca aberta, que esse cara tem chance de voltar. Por quê? O paciente chegou com sinais de vida, foi uma parada assistida por choque hipovolêmico. Então, vamos ver se ela consegue abrir esse peito aí. Conseguiu, filha? Não consigo botar no negócio normal. Foi, né? Deu Quer certo? que eu coloque de novo? Eu não tô vendo. Eu acho que você tem que tirar o compartilhamento da sua tela para ela poder compartilhar a tela dela com o vídeo. Porque senão a tela, ela não vai. Agora tá indo o vídeo. Tá indo? Ai, perfeito. Agora Então, a gente fez a o toracotomia, isso, coloca lá no começo. A gente fez uma toracotomia, lembrando que toracotomia de reanimação é uma toracotomia ampla à esquerda, e o paciente estava fibrilando. Então, esse vídeo mostra o coração fibrilando. Eu achei assim, ó, lindo demais.
Tá vendo ali? O coração tá... Dá para ver o coração fibrilando. A gente, né? SUS, né? Fizemos o que deu para fazer ali, porque a pá não é a pá cardíaca certinho e tudo mais. Então, a gente fez essa toracotomia, abriu estendido ali bem, de forma bem importante, abriu bem estendido ali o tórax, rebateu o pulmão, abriu o pericárdio, tem que cuidar com o nervo, então tem que abrir o pericárdio assim. A primeira coisa que a gente faz, quando faz toracotomia de reanimação, tu abre o pericárdio. Eu tenho até uma aula de toracotomia de reanimação, não sei se vocês já tiveram. Tu abre o pericárdio, e daí, porque a principal causa que reverte de toracotomia de reanimação é tamponamento cardíaco, né? Abriu o pericárdio, fez massagem torácica aberta e depois a gente clampeou a aorta torácica ali. Depois que a gente abriu o peito do cara, eles massagearam aproximadamente 10 minutos sem abrir o peito do cara. E nisso, dá-lhe chá de droga, periquito papagaio, botamos até um bique ali, desceu um bicarbonato pro cara. Então, 10 minutos de massagem de compressão externa. Aí a gente optou por abrir o peito, fez ali, que vocês viram até que o paciente voltou certa hora, né? Não teve, na verdade, tinha ritmo de FV, a gente chocou, não tinha as pazinhas lá, então a gente chocou com a pá normal mesmo. E depois de 20 minutos de massagem, o cara voltou. E daí a gente clampeou a aorta torácica. Tem um cara na Colômbia, ele teve até um congresso aí em Curitiba, acho que foi em 2018, 2017, uma coisa que eu fui de trauma, e esse cara tava aí palestrando. Tem esse cara da Colômbia que ele faz para choque hipovolêmico de causa não torácica e choque contuso, trauma contuso, ele faz toracotomia para todo mundo e clampeia a aorta torácica e daí vai operar. Pode ficar até 30 minutos clampeado, assim, sem grandes intercorrências. E o cara voltou, e daí tem a imagem, o vídeo dele voltando, que é bem bonitinho, do coração batendo. Tu consegue mostrar, Gi? É o segundo, né? É o segundo, isso. E tem um áudio ali mostrando as coisas certinho. Não sei se você consegue compartilhar o áudio. Não foi o áudio para mim. De qualquer forma, vocês podem ver ali, ó, o peito aberto, o pulmão expandindo porque ele já estava entubado, o miocárdio batendo bem certinho, tem uma costela que deu uma quebradinha ali, porque demorou uma eternidade para trazer o finoqueto, aí na hora do afastamentozinho ali quebrou um pouquinho, que é uma coisa que pode acontecer, e a pinça clampeando a aorta torácica ali. Cara, esse cara voltou, foi pro centro cirúrgico, foi abordado na barriga, foi abordado pela aorta, tipo, voltou a realmente, sabe? Isso é bem interessante. Eu achei o vídeo meio acadêmico, né? Não sei se vocês acham legal ou não, mas achei que ficou bem, dá pra ver bem, assim, não sei se todo mundo já viu toracotomia de reanimação, uma coisa que não é tão frequente, né? Tá, beleza. Era isso que eu tinha para falar. Não sei se eu consegui expressar bem o que vocês queriam, se, né, atingiu o objetivo. O que vocês querem perguntar? O que vocês querem conversar agora? Não, obrigada. Oi, Dayana. Então, primeiramente, agradecer, foi muito boa a aula. Nossa, eu estou recebendo uma chuva de mensagens aqui sobre todo mundo ter adorado e